E na página 34 da apostila de vocês, como vocês podem ver, vocês têm o conteúdo de Passive Voice, certo? Então esse conteúdo é um conteúdo bem complicadinho, o pessoal acha difícil, certo? Mas a gente vai tentar deixar o mais claro possível aqui. Então nessa primeira parte, no The Passive Voice 1, né, que é a primeira parte, a gente vai ver alguns tempos verbais, né, os principais. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A voz passiva em inglês, que é o The Passive Voice, né? A gente sempre vai utilizar, pessoal, esse... Vamos mudar a cor aqui. Acho que o azul fica melhor para essa cor. Vamos lá. A gente vai sempre usar o verbo to be. A voz passiva sempre tem o verbo to be, ok? A gente vai utilizar esse verbo to be mais o verbo principal. Ou seja, o verbo que está na voz ativa aqui, ele vai ser utilizado novamente aqui, na voz passiva. Então, o verbo principal ele vai ser usado no particípio passado. O que é esse particípio passado? É o que a gente sempre fala. Particípio passado é de, se o verbo for regular, ou é a terceira coluna da tabela dos irregulares, ok? Aquela tabelazinha lá da página 192. 192? Acho que é. Vamos lá. Então, nós temos aqui, o verbo to be tem que estar no mesmo tempo do verbo na voz ativa. Por isso, a importância daquela revisão dos tempos verbais. Porque o verbo to be ele tem que estar no mesmo tempo. Então, por exemplo, se aqui está no simple present, o verbo to be aqui, ó, ele vai vir no simple present. Ele não pode ficar no simple past ou no futuro, certo? Então vamos dar uma olhada aqui na voz ativa. Mary ama Paul. Simple present, não é isso? Voz ativa. Por que voz ativa? Porque a gente está dizendo que uma pessoa pratica a ação, né? Qual é a ação que Mary pratica? Ela ama. Ela ama quem? Paul. Quem é o mais importante dessa frase? Mary, que está praticando a ação. A gente está com o foco nela. Na voz passiva, o foco muda. O foco não é mais Mary, não é quem pratica a ação, mas sim quem recebe. Por isso, o sujeito aqui é Paul, ok? Então, a gente dá mais importância não a Paul, mas à ação na voz passiva. Então, a gente diz assim, Paul é amado por Mary. Então, veja que o verbo ficou amado, passado particípio, recebeu a regra do ED aqui. No caso, só o D, porque termina em E. Então, vamos para a prática. A explicação basicamente só é essa, mas a gente só vai entender quando a gente for para a prática. Então, dê uma olhada aqui na primeira. Jonathan cria vacas e porcos, certo? Então, aqui já está montada a estrutura, ó. Veja que cows and pigs, que é o que a gente chama aqui de objeto, ele passou a ser o sujeito da voz passiva. Sempre assim, o objeto passa a ser sujeito. Quem era o objeto aqui? Não era Paul? Não era ele que era amado, né? Mary ama Paul, não é isso? Ele recebia a ação. Então aqui, veja que ele veio para o início aqui. Então aqui é a mesma coisa. Cows and pigs passa a ser o sujeito. O verbo raise aqui está com a regra do S. Isso significa o quê? Que ele está no simple present, né? Mesmo tempo da frase de Mary ali. Então a gente vai colocar o verbo to be no simple present também. Só que aqui, cows and pigs é plural, então a gente não pode usar is. Quando é plural, a gente usa o quê? Are. Pronto. Colocamos o verbo to be no mesmo tempo do verbo na frase aqui. Tá no mesmo tempo. Agora eu vou pegar esse mesmo verbo, certo? E vou colocar ele aqui na terceira coluna da tabela, ou ED. Então vai ser raised. Tira o S e acrescenta o D. Não é isso? Então tá aí. Porcos, aliás, vacas e porcos são criados por Jonathan. Vamos para a segunda. A segunda eu tenho. Janice escreveu 2 cartas ontem. Então nós temos aqui
duas cartas, passa a ser o sujeito, ó, que é o objeto aqui, passa a ser o sujeito. Esse yesterday é advérbio de tempo, né? Então ele vai ficar lá no final, ó. Então, duas cartas. Então nós temos aqui, Janice escreveu. Então, o verbo to be no mesmo tempo de escreveu. Escreveu está no simple past. Então, aqui a gente tem que vir para a tabelinha do verbo to be, ó. Vamos ver. Nós temos am, is e are. Não é isso? No passado, o verbo to be passa a ser was, onde se usava am, is, agora usa o was, e onde se usava are, se usa o were. Então, aqui, duas cartas é plural, a gente não vai usar was, a gente vai usar o were, ok? Coloca o were aqui. Depois, a gente tem wrote, né? Tá na segunda coluna da tabela, é um verbo irregular. A gente vai colocar na terceira, que é written. Não é isso? Então, duas cartas foram escritas por Janice ontem. Vocês estão prestando atenção aqui também, ó. Não falei para vocês, mas vocês estão vendo aqui embaixo que tem o by. Veja que Mary estava aqui no início, ó. Ele vem para o final seguido desse by, que significa por Mary, por Jonathan, por Janice, certo? Então preste atenção que isso está acontecendo em todas aqui. É uma característica da voz passiva. Nem sempre vai aparecer, mas na maior parte dos casos isso acontece. Então vamos para a terceira. O senhor Hill explicará, ó, will explain, é o futuro, the Greek mythology. Então o senhor Hill explicará a mitologia grega. Mitologia grega passa a ser o sujeito da voz passiva e a gente vai ter que colocar o verbo to be nesse mesmo tempo aqui. Esse verbo é formado por duas palavras. Então aqui também eu vou ter que colocar duas palavras com o verbo to be. Então a gente vai colocar o will be. Então, o futuro, aqui está o passado, vamos colocar o futuro aqui. O futuro é o will be. Sempre que aparecer o will alguma coisa, vocês colocam o will be. Pronto. Will be já é o mesmo tempo verbal de will explain. Agora a gente vai ter que pegar o verbo explain, que é o que indica a ação, que é explicar, e colocar na terceira coluna da tabela o ed. Então, no caso aqui, explain é regular. Então, a gente acrescenta ed. Então, a mitologia grega será explicada pelo senhor Hill, ou por o senhor Hill. 4. They are showing the pictures. Eles estão mostrando as imagens, as figuras. Então, aqui, the pictures passa a ser o sujeito, né? O they aqui, ó, ele vem para o final aqui, ó, by them. Eu vou já explicar por que é que veio aqui them e não they, certo? Mas vamos primeiro completar o verbo aqui. Então, o verbo aqui ele é formado novamente por duas palavras. Nós temos o are e nós temos o showing. Nós temos verbo to be mais verbo com ing. Isso aqui é present continuous, né? Se você olhar lá na tabela da unidade passada aí da apostila, você vai encontrar o present continuous. Então, no present continuous, nós temos verbo to be no presente mais verbo com ing. Então, nós vamos ter que colocar o verbo to be nesse tempo, certo? Ou seja, o verbo to be ele vai receber o ing. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro, o verbo to be para the pictures. É plural, então é are. Não é isso? Aí, showing não tem ing, então o verbo to be vai ter ing. Pronto, colocamos no mesmo tempo. As imagens estão sendo. Estão sendo o quê? Show é o verbo mostrar. Então, nós vamos pegar ele até aqui sem o ing. Vamos lá para a tabela, né? E vamos ver como é que ele fica. Ok? Então, aqui a gente vai colocar show ed. Pronto. 5. Bob estava estudando as leis de Mendel. Passado contínuo, verbo to be no passado, mais verbo com ing. Então, aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar as leis de Mendel, vai vir para cá, para o início, que é o sujeito agora.
Vamos colocar o verbo to be nesse mesmo tempo. As leis de Mendel é singular ou é plural? Plural. Então a gente vai usar o were, não o was, que nem foi usado aqui. Mais o verbo to be com ing. Por que a gente está utilizando esse verbo to be com ing? Porque aqui tem, ó, ing no verbo. Então, esse verbo tem que estar no mesmo tempo desse. E agora a gente vai pegar o verbo study, colocar na terceira coluna da tabela o ed. Fica study, tira o y e acrescenta IED, não é isso? Então, as leis de Mendel estavam sendo estudadas por Bob. A 6. My father will pay for the tickets. Meu pai pagará pelos tickets. Futuro, né? Ó, sempre que tiver futuro, a gente já sabe. Coloca o will be. Pronto, the tickets will be. O verbo pay fica paid, né? Vocês podem ir lá para a tabela dar uma olhada. Terceira coluna da tabela. Os tickets serão pagos pelo meu pai. Glenn tinha pintado minha casa. Tinha pintado. Isso aqui é o passado perfeito. Foi visto também aí na revisão. Então aqui a gente vai dizer o seguinte. Minha casa, vem para o início, né? Aí a gente vai colocar had, mesma coisa. E o verbo to be vai para a terceira coluna da tabela, né? O verbo to be na terceira coluna da tabela, aqui é be, ele fica been, certo? Então aqui a gente vai colocar had been. E o painted, ó, já tem ED, é só repetir. É isso? A gente já sabe que ele é regular. Então, ó, Glenn tinha pintado minha casa. Minha casa tinha sido pintada por Glenn. Vamos para 8. Alice tinha escrito o relatório. Alice had written the report. Então, the report, ó, vamos colocar o had e o been novamente, não é isso? Quando aparece o had, a gente já sabe, só repete. E o verbo fica been, o verbo to be. E o written a gente repete de novo, mesmo tempo verbal. Então, o relatório tinha sido escrito por Alice. 9. A companhia aprovaria nosso projeto. Aprovaria. Would approve. Isso aqui é igual àquela questão do will ali. Quando tiver would, é só colocar would mais o be. Pronto, já está no mesmo tempo. Agora pega o approve e coloca na terceira coluna da tabela o ED. No caso é ED porque ele é regular. Então, nosso projeto seria aprovado pela companhia. Ok? Um detetive pode encontrar o assassino. A detective can find the assassin. Então, aqui, ó, nós temos can mais o verbo find, que é encontrar. Então, aqui a gente vai colocar can mais o verbo be. Tá no mesmo tempo. Agora, a gente vai pegar o find, vai na terceira coluna da tabela e encontra found. Então, o assassino pode ser encontrado por um detetive, ok? Então, vocês vejam que a gente respondeu todas aí, não é tão difícil. Vocês vão ter um exercício lá na atividade lá no Google Classroom para responder com outras questões, né? Com um exercício para praticar, certo? Mas antes, vamos voltar para esse dema aqui, ó, que faltou a gente explicar o que é esse dema. Por que é que mudou aqui de they para them? Vamos mudar aqui a cor, né? Para a gente ver o que foi que aconteceu aqui, ó. Quando a gente passa o sujeito lá para o final da frase, para depois do verbo, a gente tem que não pode mais usar pronome sujeito. Então, esse they aqui é um pronome sujeito. Vamos relembrar os pronomes sujeitos. Os pronomes sujeitos são esses, ó. I, he, she, it, we, you e they. Pronome sujeito. Tá aqui o que a gente utilizou. Isso aqui só pode ser usado antes do verbo, certo? Quando a gente vai para depois do verbo, quando a gente faz essa mudança, a gente tem que usar os pronomes objetos. Não é isso? A gente não vai mais usar esses pronomes aqui. Por quê? Porque eles não estão mais praticando a ação. Quando eles vão para o final, eles passam a ser o objeto. Ou seja, quem recebe a ação. Então, I vai ser me.
He vai ser him. She vai ser her. It vai ser it mesmo. We vai ser us. You é you mesmo. E they passa a ser them. Que foi o que a gente utilizou aqui, ó. Certo? Então, muita atenção nessa mudança. Sempre que o sujeito, aqui o sujeito só foi um pronome nessa 4, né? O resto foi todo nome de pessoas, ó. Jonathan, Janice, o senhor Rio. Aí, nesse caso aqui, precisou fazer essa alteração aqui, ó. Ok? Então, é isso por hora. Vamos responder o exercício.